Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à programação multiplataforma da Guardiã da Notícia, para você que nos ouve pelas ondas do rádio na 82.3 FM e também nos assiste em aguardiandanoticia.com.br. Mais uma edição do Download da Notícia, segunda edição. Fabi Teixeira, boa noite. Boa noite, Gabi. Hoje aqui o Poder em Movimento direto de São Bernardo do Campo, no ABC, com muita informação e já no modo eleições ativado. Exatamente. Aliás, eu tenho uma pontuação para fazer para você que está nos acompanhando. É o segundo dia consecutivo que o Poder em Movimento está aqui em São Bernardo do Campo. Pois é, daqui a pouco vão brigar aí, porque o Poder em Movimento tá fixo aqui em São Bernardo, hein? Daqui a pouco vai ter ciumeira aí. Inclusive com a nossa audiência, né? Porque vocês não sabem, a nossa audiência número 1 aqui no ABC é a cidade de Mauá. Eles ficam brigando ali, sabia? Mauá e São Bernardo do Campo no ranking ali ficam disputando. Mas olha, para falar de política, que é o que a gente gosta de falar aqui na Guardiã da Notícia, no modo Eleições 2026 ativado, a gente recebe pela primeira vez em nossos estúdios, ele que é CEO do Instituto Travessia, ele é especialista em pesquisas quantitativas e qualitativas. Renato Dorgan, seja muito bem-vindo. Gabriela, é muito legal estar aqui com vocês. A Guardiã das Notícias é uma referência aqui no ABC, a gente sempre busca ela também para obter informações. Muito legal nesse ambiente aqui, diferente aqui, né, aberto para a cidade. Parabéns pela iniciativa e vamos conversar ali sobre política. É um prazer estar com vocês. Pois é, o nosso Truck LED, né, que é a novidade para as eleições. Você sabe, Renato, que nós montamos esse estúdio móvel justamente para ir até as pessoas, para trazer informação. E a gente começa na próxima semana as sabatinas com os candidatos a deputados estaduais e federais, coisa que a grande mídia não dá espaço, porque eles ficam muito focados nas candidaturas majoritárias. E os candidatos serão sabatinados sempre por jornalistas da nossa emissora e um convidado sempre da região e será sabatinado na sua cidade de origem. Então a gente começa na próxima semana o Poder em Movimento, trazendo e mostrando e apresentando para a população os candidatos que elas não conhecem, que elas não têm a oportunidade, né, de saber qual a sua história, porque afinal de contas são 1.300 candidatos só aqui no estado de São Paulo, né, Fabi? E a importância, eu acredito, você que acompanha aí toda essa movimentação política pode até ajudar a gente aqui nessa análise, justamente... O eleitor, na maioria das vezes, não sabe para que ele votou, para deputado, para senador, ele esquece, né? Sim, esquece, e ainda a gente está na entrada da eleição, né? Se você for fazer as pesquisas ali, você vai perceber, mesmo com a espontânea, que ainda tem um baixo número de pessoas que têm seus candidatos ali. Ela nunca ultrapassa de 15% a 20% de pessoas com já resolvidas. Então, vai aparecer ali, na maioria dessas cidades, 80%, 85% ainda de indecisão. Então é muito legal esse debate que vocês vão trazer eles para exatamente se colocarem para a sociedade, para ter mais alcance. É muito legal isso. Parabéns. Antes da gente começar, só para fechar essa questão dos candidatos a deputados, vale lembrar que por conta da legislação eleitoral a gente precisa ter uma isonomia. Então, por exemplo, não preciso entrevistar os 49 candidatos a deputados aqui do ABC, mas a gente começa ranqueando pelos que já são mandatários, para os que já são vereadores e vão disputar uma cadeira, e aqueles que têm maior alcance nas redes sociais. Porque senão também, se a gente colocar aqueles candidatos que a gente chama de rabo de chapa, né? Nossa, que tá ali só pra preencher, a gente não vai terminar a eleição esse ano. Vai ter que fazer programa de madrugada. Vai ter que fazer de madrugada. Renato, a gente já começa te perguntando qual a sua avaliação do cenário nacional. Começando aqui pelo nosso estado de São Paulo, né? Que é o maior colégio eleitoral do nosso país. Sem dúvida, no cenário nacional é uma eleição que não é igual a 22, tá? Mesmo polarizando outra vez Lula e Bolsonaro, hoje Flávio em vez de Jair, já é uma eleição diferente, porque teve uma eleição aí no meio, 2024, que trouxe de volta alguns candidatos mais centralizados, ou para centro-direita ou para centro-esquerda, voltados ali para um discurso mais de gestão, mais do que eu vou fazer para vocês e não sei o quê. Claro, Flávio e Lula ainda estão na frente ali, né? E a tudo indica, possivelmente será um segundo turno entre os dois. Mas ali a intenção de voto em Lula e em Flávio, ela não é tão animada como foi em 22 ou foi em 18 na disputa Jair e Haddad. É uma eleição que tem forte
um forte impacto ali do que eu não quero que Lula vença, estou votando em Flávio, que é o que tem mais chance, ou eu não quero que Flávio vença, então estou votando em Lula. Né? Então, assim, ainda tem a maior parte do voto, do ponto de vista, quando a gente vai fazer pesquisa qualitativa, a gente percebe que é esse. O voto das pessoas animadas, que Lula vai fazer o 4º mandato, ou Flávio vai... Empolgadas é muito, votação. assim, é 10, 15% desses 48 ali que Lula tem e mais ou menos 40 que Flávio tem, né? Você acredita que tem espaço para conquistar o eleitor ainda? Não, eu acho que tem espaço, porque quando você principalmente em cima de Flávio, porque você vê ali que o Flávio tem 40% em média ali, varia de 38 a 42, mas 40% na estimulada, só que quando você vai ver espontânea, ele tem 18, 20%. Então, assim, o eleitor que responde porque conhece o sobrenome quando você estimula, mas do ponto de vista espontâneo, não, ele ainda é muito baixo. A gente está sentindo um começo de intenções qualitativas, principalmente, que já está refletindo um pouco em números no Sudeste e no Centro-Oeste a favor de Caiado e de Renan Santos. Em Renan Santos, na classe AB, jovens com menos de 35 anos, classe AB, que você não ganha eleição com a classe AB menos 35, que a eleição nacional é definida na classe CD, né? Diferente de São Paulo, que é muito AB2, C1. E Caiado, você começa a sentir que existe um eleitor muito desgastado ali, não vem Flávio, porque se vendeu no começo que Flávio seria uma versão de Jair soft. Mas não é essa versão que está passando ali que ele é uma versão júnior, é uma versão, é alguém ali que também falta um pouco daquele carisma do Jair Bolsonaro, sem juízo de valores, né, que ele tem muita rejeição, mas ao mesmo tempo o Jair Bolsonaro, ele tem muita gente que gosta realmente dele. Ele conquistou o título de mito, né? Ele tem carisma, assim como o presidente Lula tem. Então o Flávio, ele pode ali ter problemas ali em relação ao Caiado. Não... Você vai falar, pô, então quer dizer que a gente pode ter grandes surpresas? Pode ter no transcorrer da disputa, se acontecer mais coisas contra Flávio em relação principalmente ao Banco Master, tiver mais desdobramentos, né? Mas a princípio não, a princípio o que parece é que a gente caminha para uma eleição de segundo turno, com Lula ali como opção contra o bolsonarismo principalmente, não aquele Lula 1, Lula 2 e nem o Lula de 22, que uma grande parte da população achava que o Brasil ia melhorar demais ali, né? Existe uma frustração em relação a Lula. Contra Flávio, possivelmente esse é o momento, né? Aqui em São Paulo, assim, a eleição de governador foi muito esvaziada do ponto de vista de terceiras opções, então a polarização Tarcísio e Haddad pode espelhar um pouco na disputa Lula versus Flávio, mas também ao mesmo tempo a tendência de São Paulo a um voto mais centralizado. Você vê a capital com o Nunes, ele não é um voto centralizado, é um voto centro-direita, né? Mas ele se colocou no meio de dois candidatos, o Pablo Marçal, que era da direita mais, né, forte ali, e do Guilherme Boulos, né? Aqui no ABC você teve muitos candidatos centralizados vencendo eleições. Aqui o Marcelo Lima, que é centralizado, o Gilvan ali, continuação do Paulo Serra, o próprio Taca, que é mais à direita ali, mas não é essa direita radical. Então você vê que o estado de São Paulo, nas grandes cidades, ele tem uma tendência, porque ele ficou muitos anos ali com governos MDB/PSDB, né? Claro, isso perdeu muita força, o bolsonarismo ocupou muito esse espaço entre 16 e 22, mas a gente também percebe que o Caiado e o próprio Renan podem subir em São Paulo no transcorrer da eleição. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. O Caiado, ele é de direita, né? Ele tem aquele discurso que governou o estado mais seguro, né, do país. Você não acredita que esse eleitor da direita vá ter uma tendência para o Caiado quando começar, de fato, a eleição? Assim, o Caiado ele não é da direita mais radical, mais raiz, né? Ele não é ultradireita, ele né? foi a favor da vacinação, ele não entra nas pautas que a gente hoje está começando a chamar do woke da direita, né? Que são as pautas mais exageradas de geopolítica internacional, a China como inimigo, coisas muito radicais ali, né? Que o Lula tem sósias, aquelas histórias. Exagerado, né? Exagerado. Ele fica ali na direita, ele não é um cara de centro-direita, na verdade,
eles são todos localizados na direita. O Eduardo Leite seria um cara de centro-direita, né? Sim. Ou talvez o Ratinho seria um cara de centro-direita. Mas ele consegue ter um apelo e ele pode, no enfrentamento entre ele e o Flávio, o eleitor pode parar para pensar, peraí, esse cara aí, o cara fez bastante coisa como governador, esse cara é mais experiente. Então, nos grandes centros, principalmente do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, isso pode fazer uma certa diferença. Não sei se para ser o Caiado segundo lugar, eu não sei se dá tempo, eu acho que ele demorou demais para se colocar para a sociedade. Eu acho que é agora só a partir de julho, que ele está, por exemplo, criticando o Flávio. Até então ele ficava espelhando ali o discurso bolsonarista, ficava falando que ia soltar o Jair Bolsonaro se fosse presidente. E ali o eleitor vai olhar e vai preferir o filho do Bolsonaro. Agora ele tá batendo dos dois lados. Se posicionar num posicionamento mais Kassab também, Kassab. né? Agora ele assumiu o negócio e tá batendo. Não sei se dá tempo, mas ele pode sim subir. A gente já tá sentindo timidamente. Qualitativamente eu sinto mais, porque a qualitativa sempre antecipa o que vai acontecer na Quant, mas em números a gente está começando a perceber que ele está subindo 1% por semana, meio, em cada lugarzinho aí. Kassab com a escolinha dele de Kassab. Você sabe que eu me recordo da eleição de 2008 e o Kassab era o 4º colocado na capital e ele venceu as eleições. Sim. Na eleição de 2022, ninguém dava nada pro Felício Ramute e o Kassab juntou ele com o Tarcísio. Já tinha colocado lá o Afif, né? Então ele é um estrategista que consegue enxergar de cima, né? E ele tem uma visão nacional da disputa. Então, eu faço qualitativas no Brasil inteiro. Então, assim, eu vejo ali que ele tem o dedo no Brasil inteiro. E os líderes desses estados e dos partidos, eles falam dele como ele estivesse presente ali, como fosse São Paulo. Ele é o grande articulador do então, momento, mas ele participa, né? Então ele tem uma visão nacional, uma leitura nacional da realidade. Não é uma leitura a partir do Nordeste, ou a partir de São Paulo, ou a partir do Sul do Brasil, ou a partir, sei lá, do Amazonas. É uma leitura nacional, fora que a articulação dele é absurda ali, né? E fazendo um balanço rápido pelo Brasil, né? Nos outros estados, por exemplo, no Acre, no Amazonas, que são lugares que você consegue também enxergar como é que está a política por lá. Conta um pouquinho pra gente. No Acre, eu até publiquei uma pesquisa agora, essa semana. Agora, então, aí essa região é uma região... Muita gente mistura o Norte e o Nordeste, né? A região Norte, ela tem muito mais uma característica... Ela olha muito mais pro Centro-Oeste, com exceção do Pará, que ele tá mais conectado com o Nordeste, né? Mas ele olha muito mais pro Centro-Oeste, muito mais ali para aquela lógica dos fronteiriços que a gente chama, que é aquela sociedade que foi organizada a partir da migração dos gaúchos e dos paranaenses nos anos 80 e 90. Então, ali você vê um desempenho do bolsonarismo absurdo, no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso. Amapá também? No Amapá, menos. O Amapá, ele tá mais integrado com a lógica do Nordeste do Pará. Ele faz um triângulo ali com o Maranhão, que parece uma divisa muito clara entre o Nordeste e o Centro-Oeste. Então, são 3 estados ali que olham, o Maranhão olha para o Nordeste, mas ao mesmo tempo olha para o Norte. Podia ser uma outra região, o Maranhão, o Amapá e o Pará, né? Agora, os fronteiriços, Roraima, Acre, Rondônia, até chegar ali em Mato Grosso do Sul, você desce até o sul do Brasil, que são os estados fronteiriços, a tendência da direita é maior. Aumenta muito os evangélicos nesses lugares. Então, isso meio que sobe como uma PA ali, uma progressão aritmética. Vai subindo os evangélicos, vai subindo a tendência à direita. E assim, hoje o bolsonarismo ele é muito mais forte nos fronteiriços do que você pegar, por exemplo, aqui. Aqui vai ter uma eleição super disputada entre... Por isso que a Simone Tebet desceu pra cá, claro. Ela vai mais centralizada. Ali no Mato Grosso do Sul, ela não... É verdade o que o Tarcísio está falando, ela não teria chance. Aqui em São Paulo ela tem boas chances, porque ela encarna aquilo que a gente estava falando no começo, dos tucanos. Ela é um tem perfil centro, né? Central, de verdade. Ela pode herdar ali algumas coisas deles, que não está totalmente morto. O PSDB, sim, está enfraquecido, tudo, mas essa visão ali do Estado gestor como mais importante, ela a partir de 2024 ela reaquece um pouquinho, Agora, você falou, o PSDB está enfraquecido, mas é um número ainda muito forte quando vai para a urna, né? Lógico, muito forte. Sem dúvida nenhuma, é um número forte, principalmente em São Paulo. Ele existe, ele é visto ali, muito ligado à gestão, né? Muito ligado a esse negócio do Fernando Henrique, Covas, o próprio Geraldo Alckmin, o José Serra. Então, são políticos que disputaram nacionalmente também contra o PT, mas muito mais, não numa discussão
ideológica, é muito mais uma discussão de Estado, de concepção Projeto, de né? Estado. De projeto. De projeto. E a nossa virada real é o plano real, né? Mas o que chama a atenção até nessa sobrevivência aí do PSDB, mas eu acho que também é um saudosismo dessa terceira via que a gente não tem, né, hoje. Sim. É muito difícil. Essa terceira via foi meio que engolida por esse... Porque é um movimento internacional, né? É um movimento internacional do pós-Trump, que começa a mudar em cascata no mundo inteiro. A Europa muda, a direita começa a subir de verdade, e que é muito mais um apelo, não da discussão do modelo econômico, né? Porque os democratas, por exemplo, nos Estados Unidos ainda são liberais, do ponto de vista econômico, tudo isso. Muito mais nos costumes. E isso toma uma mudança de costumes muito grande nesse século, principalmente a partir de 2010, 12 com as redes sociais, 14. Sim. Os jovens hoje são muito desconectados dos mais velhos, é uma diferença mundial de concepções, então cada vez mais diferente. Você pega menos de 30 e mais de 55, é um abismo, não é? Sempre foi assim? Não sempre foi assim, porque você olhava para esse jovem, você olhava, olha, ele quando tiver 35, 40, ele vai começar a ficar mais conservador e vai começar a ficar igual aos pais, e ficava velho igual aos pais, ou até mais conservador ali. Hoje não, hoje você não consegue olhar para o futuro da maioria dos jovens e ver ele um super conservador. Mesmo porque com 40 anos eles estão morando com os pais aí. Não, sim, aí é outra coisa. Aí é uma outra... Aí você tem um perfil cultural que foi uma transformação brusca, mesmo por conta da internet. Então, mas isso assustou a sociedade, porque tem uma geração que está no meio dessas duas eras, e tem uma geração que veio de uma era que não existia essa era. E esse pessoal que está na transição e esse pessoal da antiga era se assustou com essa mudança. E daí a direita aproveitou o vácuo, uma certa crise do capitalismo no mundo. A vida é muito mais cara, muito mais difícil. Né, de muito mais difícil você ter uma casa hoje no mesmo padrão do que uma casa dos anos 60. Lógico. Entendeu? Ou você tem um carro, as coisas são muito mais difíceis. Hoje um filho na sua família você tem um filho equivale a você ter 4 nos anos 50 e 60, em sustento, em tudo. Então a direita encontrou um caminho de discurso para voltar para o jogo de uma maneira muito forte do ponto de vista político, e é exatamente o que as pessoas querem ouvir. Então ela encaixou no mundo inteiro, e aí mudou a concepção do mundo. A esquerda ficou presa e a esquerda começa a fazer o discurso woke, né? Em vez de fazer o discurso dela, que é o mais forte no Brasil, que foi o que fundou, né, o popular assistencialismo, que é a continuação, que é GV, João Goulart, depois da reabertura Brizola, Lula, o próprio PT, o Lula 1, Lula 2, que é ajudar as pessoas, melhorar a saúde, a educação, dos trabalhadores, distribuição de renda, ajudar o pobre. Não, ela se concentrou demais no discurso woke. Né, que a gente chama nos Estados Unidos, né? Discurso woke é de costumes, isso que a gente tá falando. Ela entrou na onda, né? Até com medo de perder espaço ali pra direita, mas ela foi surfar essa perdeu, onda, mas né? Isso de entrar nos discursos, ela ficou um cluster, um cluster reduzido. Eles elegem deputados, eles vão sempre ter 25, 30, 20, dependendo da cidade, por cento, vão ter. Óbvio, porque eles estão conversando com esse nicho, só que numa eleição grande majoritária, que é 50-1, eles têm problemas, segundo turno, totais ali. Renato Dorgan, CEO do Instituto Travessia, aqui com a gente ao vivo na Guardiã da Notícia. A gente está partindo já para o nosso último bloco. Na sequência, depois do intervalo, a gente já tem o secretário adjunto de segurança aqui de São Bernardo do Campo, que já está aguardando aqui para trazer as informações sobre a nova inspetoria que o prefeito Marcelo Lima deve inaugurar. Agora, vamos falar um pouquinho, para a gente encerrar, sobre a eleição aqui no estado de São Paulo em relação ao Tarcísio Haddad. Qual a sua avaliação do debate, que a gente já opinou aqui, já disse que foi bem morno, né? Sabe, primeiro, assim, a gente critica que teve muita falta de debates pelo Brasil, e eu vou trazer São Paulo para isso também. A gente critica que os caras faltam nos debates, concordo. Mas os modelos de debates também estão muito chatos no Brasil, né? Você vê ali os modelos americanos, os modelos na Europa são muito mais legais, muito mais dinâmicos. Assim, um engessamento, você colocar um político para falar 30 segundos. O político não é a Gabriele, que sabe falar, olhar, e, sabe, fazer frases curtas. Assim, os caras vão precisar de um super média treino. Eles vão precisar de pessoas que treinem, porque é muito difícil. Eu tô vendo isso de perto, um candidato a governador de estado, caras preparados, que tem coisas, mas ele consegue ali, porque tem 30 segundos. Agora você tem 8, daí tem um que você trabalha o tempo, o cara em 4 segundos, o cara não sabe falar em 4 segundos. É muito difícil.
Então, assim, tem essa questão, os debates pobres, e São Paulo, o debate foi infelizmente pobre, São Paulo tem muita complexidade. Você está aqui numa região metropolitana, que você tem problemas de transporte metropolitano, segurança não é fácil, saneamento, você tem uma privatização da Sabesp muito desastrosa. Controversa ali. Desastrosa. Ontem estourou uma adutora aqui em Santo André, alagou o centro que está prometendo, a gente já tem a experiência lá atrás da ES, que depois virou Enel, que era para soterrar fio, no primeiro contrato era para soterrar fio em 15 anos. Nunca mais se falou nisso, quando privatizou ali em 97. Luz, né? E daí a concessionária que conseguiu vende para uma outra concessionária e vai embora com lucro. Não, e entrega para uma empresa pública italiana, né? Porque a Enel é uma empresa pública. Então, se era para manter com o público, que mantivesse aqui com o nosso... assim, tem muita coisa para discutir de prós e contras também. Tem coisas muito legais acontecendo, sem dúvida nenhuma, positivas. Mas não se discutiu nada, porque ficou muito preso nessa lógica. Parece a eleição de São Paulo, que é uma lógica muito de o Lula, uma estratégia do Lula para segurar mais votos, então escolha no Haddad, então pelo menos ele garante aqueles 35, 40 que a gente precisa ter ali. E o Tarcísio, a continuidade, ele fez uma homogeneização, matou todos os terceiros candidatos e vai partir para uma eleição de um turno que possivelmente vai acontecer favorável ao Tarcísio. É a minha sensação. Mas aqui na capital e na grande... Mesmo com todos esses problemas? Eu acho que mesmo por causa do interior. O interior, ele está equacionado do ponto de vista de serviços, ele é mais conservador. Ele não precisa de metrô ele não e precisa trem. de tanta coisa. Então, o interior, você vê a aprovação do Tarcísio, ela abre demais. Aqui na metropolitana e na capital, é um embate, é uma disputa mais na metropolitana que na capital. Na capital, o Tarcísio vai melhor até. Aqui... Até porque o Nunes dá um laço. Eu vou falar para vocês ele, aqui, né? eu não posso, porque são pesquisas internas, mas tem cidades aqui que o Lula está na frente do Flávio. Tem cidade que o Tarcísio e o Haddad estão praticamente empatados. Existe isso. Aprovação cidades, versus inclusive... desaprovação do Tarcísio é quase páreo e páreo. Agora, quando você vai para o interior, sim, é 70-30 de aprovação. E até é o Tarcísio pelo perfil 70. mais conservador do Exato. interior de São Paulo. Mas o PT entendeu isso e lançou a campanha do Haddad, fez a convenção em Campinas para mandar um recado que, olha, estamos de olho no interior. E a eleição vai começar, né? Ainda no domingo, é o primeiro dia, o governador Tarcísio escolheu a cidade de Osasco, que era berço, região metropolitana, e era berço do PT. É onde que eles estão pior. Para poder iniciar a campanha. Pior que o ABC. Porque tem o Rogério Lins, que foi um bom prefeito, está bem avaliado, aliás, é um dos mais cotados para estar em primeiro na chapa do Podemos. Eles projetam ali que ele saia com uns 200 mil votos lá de Osasco, então a gente vai aguardar, porque no domingo também tem o lançamento da campanha do presidente Lula aqui em São Bernardo do Campo. Eu vi que é aqui. O PT... Então, é uma eleição de governador muito mais influenciada pela disputa de presidente do que qualquer coisa, entendeu? Então, é muito uma estratégia do Lula ali para segurar. E daí a questão das senadoras ali, que centraliza um pouco o voto. Principalmente Senado deve mexer aí, não, né? Senado eu não acho... Assim, Senado, quando você tem... candidatos, aí a gente vai ver o tamanho desse apelo, não do que é eleitoralmente, mas o apelo que a gente está falando aqui do eleitor qualitativamente, que na verdade ele quer uma coisa melhor na gestão, uma coisa mais centralizada. A gente vai ver se a social-democracia, se o centro-direita, o centro tem espaços reais. Na capital, na última eleição, a gente já percebeu que sim, né? Que o Nunes conseguiu pôr ali, mesmo com o apoio de Bolsonaro, isso aqui, mas o candidato real era o Pablo Marçal, dessa corrente. Aí a gente vai ver no Senado. A minha sensação é que normalmente quando você tem uma briga quádrupla ali, ou vem os dois extremos, ou vem os dois do meio. Tá. A questão é que os dois dos extremos, eles são são mais rejeitados, a Derrite e a Marina, né, que seriam os dois mais lateralizados, e daí a gente pode ter uma surpresa de Simone e André. Na minha opinião, pode acontecer isso. Como também pode misturar esse voto. E tem um terceiro elemento, que é o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, ele é um elefante. É a mesma coisa aqui no container. Tá aqui o Derrite e a gente põe um elefante. É difícil de sair. Assim, o Ricardo Salles pode dividir esse voto do Derrite no meio ali. E pode os dois morrerem abraçados e o André. Parece muito, é uma estratégia muito melhor, não é só para Simone e Marina, mas é melhor ainda para o André, o Ricardo Salles como candidato. Então, isso pode ser uma grande estratégia. E o Salles tá fazendo o André ficar conhecido, né? Porque ele fala todo dia do André na rede social. Claro, a gente até falou, será que é combinado? Opa, não sei se mas assim, estrategicamente, ele vai ajudar demais o André, possivelmente.
Entendeu? Assim, nessa lógica... Estrategicamente, né? Estrategicamente eu falo, parece que ele vai ajudar, porque ele é um candidato daquele corredor que tá o derrite, né? E daí o André com a Simone aqui, eles podem um ser o voto do outro também. A Simone pode chegar uma hora e o André pode chegar uma hora de um ser a opção do outro. Perfeito. Quero agradecer aqui a sua participação. Legal. Eu acho que assim, a partir de domingo, muita coisa vai mudar. A gente vai precisar de outras entrevistas. Não, eu acho que o Renato tem que participar com a gente toda semana. Não pode falar, só... A gente leva o truck até a porta da casa dele. Não, aqui às vezes eu tô no Piauí, na Paraíba, no Amazonas, mas pode ser online, pode ser aqui, se eu tiver pela região, beleza. Se vocês tiverem algum desses em São Paulo, vocês podiam fazer nos lugares legais, tipo Parque do Ibirapuera. Vamos fazer. Legal. Lá a gente só não pode ligar o LED por conta da cidade limpa. É verdade. Mas o estúdio, com certeza, já tá fechado. Se você topar, eu vou, com ele vai ser o nosso oficial. Obrigada pela sua participação. Na Avenida Paulista. Não, e como é bom a gente poder falar de política e entender a política e principalmente levar essa informação para que a população vote de uma forma consciente, né, Renato? Obrigado, viu? Muito legal. É importante, sim. É uma eleição muito complexa. Você tem governador, presidente, 2 senadores, um federal, um estadual. É o futuro real dos próximos 4 anos nacionais. Ali a gente está vendo que falta 55, sei lá, dias, 55 dias. Ainda tem muita gente não sabendo várias coisas. Eu vou te falar assim que, primeira mão, eu acabei de sair uma pesquisa hoje à tarde nossa, interna, que 82% do brasileiro não sabe que é uma eleição de 2 senadores. Uau. Ok? E isso vai ter que, de alguma maneira, ensinar ali, senão a gente pode ter um voto muito grande no primeira opção, mas o segundo pode ser um derramamento de nulo, de abstenção, sei lá, de branco, né? Aí entra o trabalho da imprensa, né? De mostrar, de apresentar os candidatos e informar. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Esse conteúdo também vai ficar disponível em aguardiandanoticia.com.br e os principais momentos na nossa rede social favorita, que é o Instagram. A gente vai para o intervalo rapidinho, na sequência tem mais informações aqui na Guardiã, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. Fica com a gente. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.